Depois de mais de 15 anos de silêncio, versões conflitantes e perguntas sem respostas, um dos casos mais chocantes da história do Brasil voltou ao centro do debate. O goleiro Bruno resolveu falar e dessa vez sem advogado ao lado, sem edição de reportagem, sem filtro. Em um podcast de mais de 2 horas, ele falou de tudo. Elisa Samúdio, Macarrão, o corpo que nunca apareceu, as decisões que tomou ou deixou de tomar e principalmente a relação com o filho. O Bruno admitiu omissão, revelou o que disse no dia do crime, falou em ameaça, citou facção criminosa, negou ter sido o mandante e afirmou saber muito mais do que pode contar publicamente. Além disso, expôs bastidores delicados envolvendo tentativas frustradas de encontro com o filho, acusações de que essa conversa teria sido negociada com a imprensa e episódios recentes que reacenderam toda essa história. No vídeo de hoje, a gente separa aí as falas mais importantes dessa entrevista, analisa com calma o que faz sentido, o que levanta novas dúvidas e o que continua sem resposta até hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Mais de 15 anos após o desaparecimento de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno resolveu finalmente falar de forma aberta sobre o caso que não só enterrou uma carreira promissora no futebol, como também tirou a vida da mãe de seu próprio filho. Há alguns dias ele participou do Geral Pode, apresentado pelo jornalista Rodrigo Mandarini, e ali ele decidiu abrir o jogo sobre vários pontos polêmicos. Elisa, Macarrão e seu filho. Das 2 horas de programa, quase 1h20 são ocupadas pelo Bruno falando da própria carreira, principalmente da passagem pelo Flamengo, até porque o Rodrigo é flamenguista, então eles acabam destrinchando vários detalhes daquela fase. O ponto que chama a atenção pra gente aqui é quando o Bruno afirma que a sua relação com o Flamengo já não andava muito bem no começo de 2010. Segundo ele, tudo começou a desandar depois que a então presidente do clube, Patrícia Amorim, demitiu o preparador de goleiros Robertinho, né? Alguém que ele descreve ali como uma figura paterna. O Bruno conta que chegou a receber uma proposta do Milan e ele estava em negociação para deixar o time carioca e seguir para a Itália. Só que no meio desse processo aconteceu o caso com a Elisa. Patrícia, aí o Robertinho me liga, eu pego, não, peraí, vou ligar pra Patrícia. Aí a Patrícia pega e joga pra cima do Zico. Peguei e liguei pro professor Zico. Professor, situação assim, eu falei, cara, então tem alguma coisa errada aí, porque quem me pediu pra arrumar um treinador de goleiro foi a Patrícia. Ou seja, o Robertinho me fala que a Patrícia mandou ele embora, eu ligo pra ela, fala que foi o Zico. Eu vou no Zico, converso com ele e falo, não, quem me pediu um treinador de goleiro foi a Patrícia. Ou seja, foi a Patrícia que mandou ele embora sem motivo. Não tinha motivo. E ela nunca admitiu isso? Não. E aí, o que acontece? Aí eu percebi que meu ciclo no Flamengo tava se fechando, eu já não era tão feliz assim. E aí quando veio a proposta do Milan, né? Essa proposta chegou pra mim, e aí eu já tava começando a dar início na negociação no Flamengo, e foi interrompida pelo tudo que aconteceu, todo mundo já sabe. A partir daí, ele entra de vez no assunto central desse vídeo. O Bruno afirma de forma direta que nunca teve um relacionamento sério com Elisa. Segundo ele, os dois nunca chegaram a namorar. Ele conta como a conheceu, né, numa festa organizada pelo então goleiro reserva do Flamengo, Paulo Vitor, e aí festa essa que, de acordo com ele nem queria ir, mas acabou indo. Foi lá que, segundo o próprio Bruno, aconteceu um envolvimento entre os dois, e ele relata que durante esse momento a camisinha teria estourado. Vale lembrar um detalhe importante, nessa época ele já mantinha um relacionamento com quem viria a ser a sua esposa posteriormente, né, a Ingrid. Entre eu e quem? E a Elisa? Não. Nunca teve relacionamento? Porque esse papo que tem, ex-namorada, nunca aconteceu. Não, cara, eu não tô aqui pra denegrir a imagem de ninguém. Mas, se você falar pra mim assim, Bruno, você teve um caso com a Elisa? Você teve um relacionamento de... Romance? Não. Eu tive o seguinte, festa na casa do Paulo Vitor. O Paulo Vitor falou que estava estreando o apartamento dele. Ele falou assim que ia fazer uma festa lá, que tava umas meninas lá, que ele queria muito que eu participasse dessa festa. Eu tava 3 dias no hospital com a Ingrid. Eu saio desse hospital, vou pra casa, estou descansando. O Paulo Vitor me liga, Bruno, vem pra cá. Eu falei, cara, não vou. Eu tô cansado. Pô, ele vem pra cá, você toma uma cervejinha, depois você vai embora, mas vem pra cá, eu sou muito grato e tal, tô fazendo uma festa, minha de São Paulo, vem pra cá. Eu falei, cara, não vou. Ele não satisfeito, ele sai da casa dele e vai lá em casa. Então me presta o cooler. Eu falei, o cooler tá aí. Eu falei, cara, vamos lá, não faz satisfeita comigo não. Eu falei, pô, Paulo, então vou tomar uma cerveja, então. Vou tomar uma cervejinha contigo e tal, e vou embora. Então, nessa festa, acontece uma situação, tá? Homens e mulheres e tal. Camisinha estoura, e aí o meu relacionamento com a Elisa termina aí. Foi nesse dia, dei pra ela pelo dia seguinte, ela tomou na minha frente e termina aí. Bruno conta que cerca de 3 meses depois daquele encontro, a Elisa apareceu falando sobre a questão do filho. E é a partir daí que, segundo ele, sua vida vira de cabeça pra baixo. Ele dá a entender que ela ameaçava expor a situação na mídia e tudo mais, e que por conta disso existiam negociações para que isso não viesse a público, né? Se é que vocês me entendem. Fora isso, o Bruno já namorava a Ingrid e não fica claro aí em que momento ela soube dessa pulada de cerca. Mas o fato é que a Elisa acabou levando a história pra TV mesmo assim, né? Muito provavelmente porque eles não chegaram a nenhum acordo. Foi só esse dia? Só esse dia. 3 meses depois, ela apareceu, falou que tava grávida com o filho meu. E é isso aí. Aí começa uma história. Aí sim, começa uma história. Começa uma história de negociações, de acordos. E aí começa todo esse gera um problema.
um desgaste. Eu pedi pra ela não expor essa situação na mídia, porque, poxa, eu não queria que na época, né, não queria que a Ingrid soubesse. Claro. Pra não expor a Ingrid, que eu ia preparar, que eu ia conversar com a Ingrid sobre o que estava acontecendo. E aí começa toda a história. A primeira coisa que ela fez foi sair na mídia, né? Eu acho que naquela época vai estar no programa A Tarde é Sua, né? Um programa sensacionalista. E aí começa o problema. E aí começa um tumulto danado na minha vida. Aí, tipo assim, começa a minha vida vira realmente no Rio de Janeiro de cabeça pra baixo. Bruno diz que ficou mal, descobriu coisas envolvendo o seu empresário na época, se isolou ali e a cabeça dele acabou ficando uma merda, né? Ele, que tinha 24 anos naquela ocasião, acabou ficando meio perdido, nada que justifique crime algum, né? Mas enfim, ele diz também que a pressão ali dentro do campo ele até aguentava bem, mas fora do campo ele tava consumindo ele e deixando ele para baixo. Até que chegou a um ponto em que ele já não falava mais com a Elisa e deixava tudo pro Macarrão resolver. Então, muito problema, pressão. Eu, de repente, a pressão dentro de campo, eu conseguia segurar, mas a pressão fora de campo, é onde eu poderia ficar um pouco com a minha cabeça tranquila, eu já não tinha tanta segurança assim, né? Eu já deixava na mão de outras pessoas. Resolve isso aí. Faz isso pra mim. Não. Eu já não quero mais. Não, cara, olha, chegou um ponto que eu não tinha mais diálogo com a Elisa. Quem tomava conta das minhas coisas era o Macarrão, que ele fazia tudo pra mim, né? E aí ele fala algo que, pelo que parece, nunca tinha dito em lugar algum. Bruno diz que deixou o BO pro Macarrão resolver, né? Sim, mas admite aí que ele sabia o que poderia acontecer aí e afirma que o seu maior erro foi ter sido omisso em toda essa situação. Ele fala que nunca disse que era inocente, mas que também não é esse monstro todo que apontam, né? E que ele nunca foi o mandante do crime. Mas aí quando você manda um seu amigo, que é um bandido, né? Resolve aí, fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil. O goleiro ainda comenta que esse caso aí envolve muito mais coisa, como facção, por exemplo, né? E que ele não pode expor tudo por conta disso. Eu até falei isso no meu júri, quando as pessoas perguntam, a juíza me pergunta. A pergunta do juiz, você mandou fazer isso? Eu falo, cara, não. Mas você sabia? Eu sabia, mas eu não mandei. Aí eu queria dizer o que para as pessoas? Eu fui omisso na situação. O meu erro na situação foi ter sido omisso. Isso faz de mim uma pessoa inocente? Não. Em momento algum, todo o júri que eu tava, eu nunca falei para as pessoas que eu sou inocente. Mas eu também não sou o demônio da parada. Infelizmente, eu tive que segurar, eu não posso falar aqui, claro, mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. A minha situação maior, a minha indignação maior em todo o processo, aí eu cansei de lutar. Eu lutei até certo ponto, agora eu cansei. Era de ter ido com o processo todo falho como mandante de um crime. Mal investigado. Só que ninguém assume isso. Só que é o seguinte, não assume perante a imprensa, não assume perante a sociedade. Mas no mundo judiciário, ali no meio de advogados, quando eles começam a falar ali do caso, os caras mesmo falam, tudo errado. Tem delegado que já falou pra mim, o processo é uma merda. A juíza conduziu mal o processo. Tem delegado que virou deputado. Tem delegado que virou deputado, por quê? A intenção dele não era investigar, a intenção dele era crescer politicamente. Cresceu. Tanto é que ele brinca com uma situação na política dele, né? Se você não votar em mim, você vai morrer. Ele fala isso. Bruno diz que só deve satisfação a uma pessoa, o seu filho, o Bruninho, e que é pra ele, sim, né, que pretende contar toda a história. E eu tenho que falar só pra uma pessoa que eu dei a satisfação, que é o Bruninho. É ele que... É isso que eu quero falar pra ele. Eu espero que no momento oportuno, que ele me dê realmente uma oportunidade pra mim poder falar com ele o que eu tenho pra falar. É ele que precisa, sabe, desse esclarecimento. Só ele. Ele afirma que os dois chegaram a conversar pelo Instagram e que esse encontro parecia estar próximo. Mas há algumas semanas, uma mulher chamada ali Maria do Carmo, né, que acabou se tornando uma espécie de madrinha do garoto e também porta-voz dele nessas questões, começou a impor algumas regras ali para esse encontro, regras essas que não agradaram ao goleiro. Alguns anos atrás, eu vinha conversando com ele pelo Instagram. Eu vinha conversando, né? E aí, o que aconteceu? Eu vinha conversando com ele, ele vinha respondendo as minhas perguntas, fiquei muito preocupado quando ele saiu de lá do Atlético Paranaense. E aí eu falei com ele que eu tinha uns contatos e tal, apesar que ele tá muito bem assessorado, o empresário tá fazendo um grande trabalho com ele, até parabenizar o empresário que ele tem. E aí eu falei, se precisar de ajuda, tô aqui, saiu daí, mas, né, Deus abriu outras portas e tal. E ele te respondeu de boa? Cara, até então, se foi realmente ele que tava me respondeu de boa. Foi só por texto? Só por mensagem. E aí foi onde eu deixei bem claro, uns 2 anos atrás, eu falei, no momento oportuno a gente vai conversar. E ele me tratou bem. Ele é um menino de um coração bom. Dá pra ver isso nele. E aí, quando foi umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mais ou menos, Dona Maria do Carmo, que se diz madrinha dele, eu sei que ela foi advogada da família e tal, ela entrou em contato com a Ingrid. A Ingrid pegou e falou pra mim que a Maria do Carmo, que eu já conhecia, queria falar comigo. Perguntou se eu poderia passar o meu número pra ela. Eu falei com ele, pode passar, não tem problema. A Dona Maria do Carmo pegou e me ligou. Ela me ligou e já falou assim, cara, você sabe que eu não morro de amores por você. Eu falei, não, tudo bem. Mas, diante do pedido do Bruninho, tá, não sei o que, a gente resolveu falar do tão sonhado que você tem de falar com ele. Eu falei, tá bom. E aí, o que acontece? A gente começa a combinar. Eu falei, você pode marcar o dia, a hora, o local que eu vou. Aí ela falou assim, mas pra você ir, você não pode levar a Ingrid, você não pode levar seus amigos, você não pode levar ninguém, você tem que ir sozinho. Aí eu pensei assim, se é um assunto delicado, aonde envolve, é importante pro Bruninho, importante pra mim também, né? Por que eu não posso levar a Ingrid? Eu pensei, né? Por que eu não posso levar ela? Porque
ela vai lá, mas pode ser que minhas filhas estejam juntos. Sim. Por que não? Bruno conta que levou a situação para sua advogada, que disse que fazer isso dessa forma não seria o correto, e por conta disso, o encontro acabou que não aconteceu até agora. E aí, ela falou assim, não, ela não pode. Aí eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha. Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa aí. Claro, eu vou consultar quem? Eu vou consultar, eu falei com a Ingrid, e a Ingrid falou assim, cara, você tem que consultar a sua advogada. Aí eu fui falar com a minha advogada, doutora Mariana. Conversei com a Mariana. A Mariana pegou e falou assim, cara, já começou errado. Se ela como advogada, questão de ética, ela tinha que ter procurado saber quem é a sua advogada, para poder a gente fazer isso de forma legal, através de um pedido do juiz, autorização judicial, para você poder ter esse encontro. E sigilo. A justiça podia fazer isso, com autorização. E você poderia, sim, se aproximar dele. A minha orientação, minha advogada falando, é que isso não aconteça agora, sem ter uma autorização, respaldo judicial. Lembram daquela história do passaporte da Elisa que teria sido encontrado em Portugal? A gente até fez um vídeo aqui falando sobre isso, e essas conversas, então, aconteceram mais ou menos na mesma época. E esse fato também acabou atrapalhando para que o encontro com o Bruninho não acontecesse. Além disso, o Bruno, ele diz que recebeu informações de que esse encontro estaria sendo vendido para a imprensa. Ana, aí saiu o negócio do passaporte, lá em Portugal. Que acharam o passaporte da Elisa lá em E aí Portugal. a gente combinou, tanto eu como o marido Carmo, que se acontecesse alguma coisa na data que ela tinha combinado comigo desse encontro, a gente não ia fazer. Se vazasse alguma coisa e tal, e teve esse problema. Isso numa quarta, quinta-feira. E aí o encontro seria na segunda-feira. Era uma quarta-feira, uma semana. Na próxima semana, seria o encontro na segunda-feira. Aí quando foi em quarta-feira, eu recebi um telefonema. Essa pessoa que me ligou, a doutora Mariana, tinha falado isso pra mim. Beleza. Aí me liga uma pessoa e fala assim, ó, não vai. Esse encontro tá vendido. Tem gente da imprensa já sabendo. Então se fosse você não ia, já tá tudo... É uma armadilha ali. Tá tudo armadinho, vai ter câmera, vai ter fulano. Aí o cara até me vendeu uma situação que eu não posso falar o nome aqui. Sem problema. Porque, até pra não... Eu posso até ser Rolou o dinheiro. eu posso até ser processado. Não fala não, fala não. Situação, não tem como eu provar. Tá. Mas aí teve uma pessoa que falou pra mim, falou, cara, não vai não, por causa disso, irmão, beleza. Aí eu liguei pra Maria do Carmo, me ligou, peguei e atendi. Ela falou, tá tudo certo pra segunda-feira? Eu falei, dona Maria do Carmo, eu tô querendo adiar esse encontro. Ah, porque você deu uma palavra de homem, que você não sei o que, não sei o que, dona Maria do Carmo. Eu não tô falando que não vai acontecer, estou falando que eu estou adiando, né, porque... Saiu uma notícia durante a semana, ainda falei assim pra ela, e que não fez bem pra minha cabeça, que mexe com toda a estrutura de todo mundo, inclusive da família dela, né, da família da Elisa. Então eu não acho legal. O momento Não é legal pra isso. E ela forçou que eu fosse na segunda-feira. Eu falei com ela, não vou. Daí a tal Maria do Carmo não teria aceitado muito bem a decisão do Bruno de adiar essa conversa e, segundo o goleiro, ele acabou recebendo xingamentos e até ameaças por causa disso. Para o ex-Flamengo, a madrinha do filho sequer chegou a avisá-lo que o encontro tinha sido desmarcado. E foi justamente isso que culminou então na entrevista que o Bruninho deu recentemente, onde ele acaba detonando o pai. E segundo o próprio Bruno, ele está certo, já que os reais motivos não foram explicados a ele. Durante toda a entrevista, o Bruno sempre falou bem do filho. Ela foi na segunda-feira, me ligou na segunda-feira de manhã, a gente falou. Depois depois que a gente se falou, ela começou a me ofender com palavras. Tem os áudios dela, eu não soltei ainda pra imprensa, mas eu tenho todos os áudios dela e printei, tá tudo ali comigo. Ela me chamou de bandido, canalha, tá tudo ali. E, enfim, e falou assim que se eu fizesse o Bruninho sofrer, resumindo, me ameaçou. E aí me ameaçou com fala assim, eu tava ferrado. Sim. E aí foi isso que aconteceu. Eu não fui, não sei como que chegou essa situação no ouvido do Bruninho. O Bruninho veio a público e deu uma entrevista. E descascou, e com razão. O que ele recebeu. E com razão. Relevo, porque é um garoto, tem um futuro promissor, é um garoto, tem um coração bom, porque eu já tenho essa informação, porque dentro do lugar que ele mora, tem amigos meus lá. E eles me passam toda a situação. O dia a dia dele. É um menino bom, educado, é um menino de caráter. Talentoso, né? Talentoso. Isso aí é indiscutível. Isso é acima da média. Isso aí nasceu com esse dom, primorou, correu atrás. O mérito é todo dele, tá? Porque ele fez toda essa dor que cerca ele colocou na profissão dele. Então o mérito é dele. Mas tem que ver se o Bruninho vai querer esse encontro agora depois desse primeiro não ter dado certo. Na entrevista que o filho deu, ele até cobrou os 4 anos de pensão que o goleiro estaria devendo. Voltando ao podcast do Bruno, ele comenta um pouco sobre as falas do Bruninho e diz que realmente não sabe o que aconteceu com o corpo da Elisa, né? E que se soubesse já teria dito há muito tempo. Ele sempre bate na tecla de que ele teve que segurar o BO sozinho, né, por motivos maiores. Ele fala na entrevista que ele troca não sei quanto tempo de pensão pelos os restos mortais da mãe. Eu vi isso. Ele falou isso forte, muito forte. Muito forte. E, cara, se eu tivesse a noção de alguma coisa desse sentido, já teria entregado pra dona Sônia há muito tempo. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe onde tá Não sei. os restos da Elisa? Não sei. Eu não sei nem o que foi feito, não sei nem o que aconteceu. Os caras não te falaram? Não. Eu simplesmente, Mandarim, eu segurei o B.O. E eu fui obrigado a segurar. E eu vou te falar uma coisa. É triste. Eu deixei a minha vida toda escapar pelas minhas mãos. A minha carreira, a minha liberdade, de repente a minha dignidade. Mas, cara, isso é pesado demais. É um peso. E a única forma de eu dar uma aliviada nesse peso é um dia eu poder conversar com ele. Bruno fala que se não fosse um cara público, goleiro do Flamengo, nem preso ele seria provavelmente por falta de provas e tudo mais. Se eu não fosse o Bruno, diante do processo que é cheio de falha, eu nem preso seria. Porque eu não tô falando se aconteceu, agora tô falando uma questão técnica que me foi no passado. Eu fui preso na época porque falaram na mídia que o cachorro tinha comido uma pessoa. Escreveram um livro falando. Botaram escrever um livro. Não. Como você viu isso? E aí, cara, você pega a perícia, o laudo, aonde que fala lá que é impossível
ter acontecido um crime da narrativa de um menor que é completamente cunhado e comprovado nos autos. E aí, não satisfeito, ele dá 4, 5 versões diferentes. Ou seja, quando saiu o mandado de prisão pra mim, eu fui preso porque os cachorros teriam feito falaram que fizeram. Mas quando sai o laudo, a própria polícia deixa bem claro. Mas a mídia colocou isso no ar? Que nada disso aconteceu? Não. Até hoje tem ignorante que acha que isso aconteceu. Pior que essa história do cachorro ter comido a Elisa foi repetida tantas vezes que muita gente até hoje acredita que isso seja verdade. E na realidade não foi bem assim. A gente inclusive já fez vídeo aqui também explicando o que de fato pode ter acontecido. Bruno diz aí que o maior arrependimento de toda essa história foi ter sido omisso, além de ter confiado e colocado ao seu redor pessoas que ele achava serem amigas, né, amigos dele, mas que na verdade só estavam se aproveitando dele. Qual é o maior arrependimento? Ter sido omisso? Ter colocado pessoas perto? Sim, pessoas que achavam que eram amigos, na verdade, estavam aproveitando de uma situação. Ter sido omisso na situação. Eu me arrependo muito. Eu reconheço, errei, eu aceito esse erro, agora é mudar, cara. É daqui pra frente. Entendeu? Eu não tenho como mudar meu passado, mas eu posso escrever uma nova história. E tenho tentado, né, de fazer essa nova história. Pô, o pessoal continua batendo a mesma tecla sempre. Que o Bruno é isso, que o Bruno é aquilo, que ele é bandido, que ele é... Cara, tem 6 anos que eu tô na rua. Se eu fosse 1/3, porque as câmeras me monitoram. Isso aí. Se eu fosse 1/3, cara, do que falam, eu tava preso de novo. Na verdade, eles ficam tentando me puxar pra casinha do Tchutchucão direto, né? Bruno ainda comenta que na primeira vez em que ele saiu da cadeia, quase foi pro Vasco. Diz também que já apanhou tanto que hoje nem sente mais as ofensas e xingamentos que recebe. Afirma que sofreu bastante na prisão e que sentiu muita falta das coisas simples que só a liberdade proporciona. Ele fala que se sente chateado com algumas atitudes do marketing do Flamengo, que tentariam apagar a sua história do clube, mas lembra também de pessoas do futebol que, no seu pior momento, foram visitá-lo na cadeia. Enfim, né, isso e outras coisas aí ele conta no Geral Pod. Quem quiser ouvir a conversa completa, né, ver a conversa completa, é só ir lá e assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí vira e mexe, ainda surgem notícias dizendo que querem colocá-lo de volta na cadeia. Semana passada mesmo saiu uma desse tipo. Mas, normalmente, isso tudo fica só na ameaça mesmo, né? Vendo ele falar, dá a impressão de que ele já tá calejado com tudo que aconteceu e que agora só quer uma chance aí de conversar com o filho e explicar o seu lado da história. Como eu disse, né, resta saber se o Bruninho vai querer. O que você acha? Você acha que esse encontro pode acontecer? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!